Olá, seja bem-vindo ao Momento Ciência do Crefito 3, um podcast que convida fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para apresentarem para você profissional, para você estudante de fisioterapia ou de terapia ocupacional, a respeito da pesquisa científica que estão desenvolvendo. A cada edição, nós convidamos um profissional para trazer um artigo e esmiuçar esse artigo para você compreender o fazer científico por trás desse artigo e entender qual é o sentido que essa pesquisa faz para a vida de vocês nas clínicas e nos consultórios e trazer para perto de você a ciência. A ciência não é alguma coisa que está apenas na universidade, ela faz sentido na sua vida profissional. Pode acreditar. E quem vai conversar com a gente sobre pesquisa científica hoje é a doutora Giovana Nunes. Tudo bem, doutora Giovana? Tudo bem, prazer. É uma honra fazer parte do Momento Ciência, trazer um pouquinho sobre como é, né, fazer o artigo, publicar um artigo, enfim, e todos os bastidores, né? Então é um prazer trazer um pouquinho e trazer a oncologia, que é uma paixão minha, né, também. Então, agradeço muito o convite. Oncologia vai ser o tema que a gente vai debater hoje, mas conta um pouco pra gente da sua carreira profissional. Tá. Bom, eu sou Giovana, né, fisioterapeuta. Atualmente faço parte da Câmara Técnica de Fisioterapia e Oncologia aqui no Crefito 3, então tenho desempenhado aí um papel, eu sou membra, né, em conjunto com a doutora Thalissa, a doutora Maiara, a doutora Thalissa coordenadora, e desempenhado um papel aqui no Crefito com a Câmara Técnica de trazer um pouco a importância da especialização em oncologia, né? Mas a minha trajetória aí na fisioterapia sempre foi para oncologia, sempre foi para atender pacientes com câncer, né? Acabou que logo quando eu me formei, já na faculdade eu já desempenhava a pesquisa, né? Então, para quem tem vontade de entrar na pesquisa, normalmente os meus alunos, né, que hoje em dia eu sou docente, eu oriento eles assim, procurem iniciação científica, né? A iniciação científica na universidade é uma forma de você entrar na pesquisa, aprender a como fazer pesquisa, né? Normalmente o professor dá muito suporte nesse momento. E a minha iniciação científica na minha faculdade, que foi na Medicina BC, foi já em oncologia, foi com crianças com câncer, né? Então, eu já avaliei qualidade de vida nas crianças e comecei a aprender em congressos e me apaixonar pela pesquisa, né? Logo depois, quando eu me formei em fisioterapia, eu já entrei na residência. A residência também é uma forma de você ter mais prática, não é tão voltada, né, a parte científica, é mais a prática, né, você aprende muito a atuar, né, mas eu tive como eu já gostava muito de pesquisa, eu acabei já entrando na pesquisa na residência também, né, então acabei avaliando pacientes no transplante de medula óssea, né, e fiz na Unifesp, lá no GRAAC, que é um hospital de câncer infantil, né, bem conceituado aqui em São Paulo. E aí, logo depois, eu já comecei a traçar minha vida nos hospitais, né? Então, fui trabalhar em 2 grandes hospitais aqui em São Paulo, mas eu já sabia que eu queria ir para pesquisa. Então, acabei procurando um mestrado. E foi quando eu entrei nesse artigo, né, que foi o meu tema de mestrado. Meu mestrado foi no AC Camargo Cancer Center, aqui em São Paulo. O AC Camargo também é um hospital que eu tenho, assim, muita admiração pelo trabalho que eles fazem de pesquisa, né? Eles investem muito nessa parte de pesquisa. E acabei traçando toda essa jornada que foi essa pesquisa que a gente vai trazer hoje. Então, logo depois do mestrado, eu já comecei a docência. Muita gente me pergunta, né, sobre o mestrado, se... porque somente docentes fazem mestrado, né? Muita gente acaba perguntando isso. E eu falo que não necessariamente. Eu acho que o mestrado... ele dá um embasamento não só para o docente, obviamente o docente é necessário fazer o mestrado, mas para pessoas que não querem necessariamente lidar só com a docência ou só dar aula,
o mestrado ele dá uma base científica e muita gente precisa entender que o artigo e as publicações e toda essa parte de científica não é somente do pesquisador, né, de todo mundo. A gente pesquisa para dar base para a prática, né? Então eu acredito que o mestrado ele é enriquecedor para qualquer profissional, não somente o docente, né? E é isso, mais ou menos, a minha trajetória. Atualmente eu estou sendo docente em universidades, pós-graduações, estou aqui no Crefito, e é isso. E qual é o artigo que a gente vai conversar sobre hoje? O artigo é um artigo que foi meu tema de mestrado. Ele avalia a prevalência de sarcopenia em pacientes com câncer coloretal. O nome, né, já é assim, muita gente já fica em dúvida, porque o que é sarcopenia, né? O que é... Porque sarcopenia ficou muito... está sendo muito falado atualmente, mas muita gente ainda não sabe exatamente o que significa sarcopenia, né? Então, se eu puder, assim, já exemplificar um pouquinho... Claro, vamos começar a falar sobre ciência, vamos lá. Primeiramente, nosso público-alvo foi pacientes com câncer coloretal. Por que pacientes com câncer coloretal? Então, são pacientes com câncer no intestino, né? É uma prevalência muito grande no mundo, então é o terceiro câncer que mais acomete, né, nos adultos. Então, é um câncer bem comprometedor, eu diria, porque o intestino, como a gente sabe, é um órgão que absorve, é um órgão super importante e que tem ligação direta com a nutrição, né? Tem a ligação direta com o que a gente absorve de nutrientes, enfim. E aí, quando a gente foi pesquisar um pouco, eu já me interessava muito pelo mundo da sarcopenia, né? Então, para fisioterapeutas, algumas pessoas pensam assim, sarcopenia é muito ligada à nutrição, e não, a sarcopenia, ela é diferente da desnutrição e da caquexia. Normalmente, quando a gente fala sobre desnutrição são pacientes desnutridos, ou seja, eles não têm uma nutrição adequada. Ponto. Quando a gente fala sobre caquexia, é uma síndrome multifatorial, mas a sarcopenia basicamente é uma associação entre uma desnutrição, né? Então uma perda de massa, quantidade de massa, associada a uma perda de força. Então esse paciente não vai ter massa muscular, ele provavelmente não vai ter força muscular e ele pode ter, o que pode agravar a sarcopenia, é a perda de desempenho físico. Então, é aquele paciente que muitas vezes, lá na nossa prática clínica, vem e fala, olha, eu tenho mais dificuldade de subir e descer escadas, eu tenho mais dificuldade de sentar e levantar, de desempenhar minhas atividades, eu fico muito mais fadigado. Então, esses pontos são muito importantes para a sarcopenia. Quando a gente fala, ele não é só um paciente desnutrido, ele também tem acometimento de força e desempenho, o que pra gente, fisioterapeutas, é muito importante. Se esse paciente não tem força e ele não tem um desempenho físico adequado, a gente precisa lembrar que não é somente a gente ir lá fazer exercício de força, né? A gente também tem um componente enorme nutricional por trás, né? Um paciente que, se eu for lá e treinar força e desempenho físico e não focar na nutrição em conjunto com os nossos né, os nutricionistas, nutrólogos, enfim, a gente não vai ganhar força. A gente vai ficar lá testando e na verdade, tentando melhorar esse desempenho que esse paciente não vai ter. Então, a minha pesquisa basicamente começou daí. Começou que a sarcopenia é algo muito forte e muito importante na oncologia, né? Então, quem já teve algum contato com pacientes oncológicos com câncer já deve... Aquele estigma, né? É o paciente oncológico fraquinho, né? Acamado. O fisioterapeuta tem medo de colocar a mão no paciente oncológico? Ixi, tem. Eu acho que o que mais eu ouço, assim,
Fisioterapeutas que não são fisioterapeutas oncológicos, né? Meu Deus, eu vou atender um paciente oncológico e agora? Né? O que eu posso fazer? Eu posso tocar, posso tirar, posso colocar, dar halter, peso. E desmistificar um pouco isso, né? E aí, quando a gente começou essa pesquisa, foi justamente para trazer essa prevalência. Então, o que é? A gente queria saber a quantidade de pacientes oncológicos. Na verdade, o nosso público-alvo na pesquisa foi em estadiamento, ou seja, eram pacientes que tinham acabado de descobrir o câncer coloretal, eles não tinham passado por nenhuma terapêutica. Por que disso? Porque se a gente escolhesse uma população que já tivesse feito quimioterapia, já tivesse feito radioterapia ou cirurgia, obviamente todos esses componentes iam influenciar. Sim. E esses pacientes seriam mais magros, seriam mais fracos, enfim. Então, a gente queria saber se só o câncer... Então, por exemplo, aquele paciente que descobriu o câncer coloretal já vinha com um componente de sarcopenia. Se ele já vinha mais fraco, se ele já vinha mais com uma força muscular pior ou uma quantidade de massa pior, né? Então, foi basicamente isso. A gente queria ver qual a quantidade desses pacientes que vinham, né? Sim. E como você fez para descobrir isso que você estava procurando? Que métodos você usou para descobrir? Então, a gente, primeiro de tudo, foi o primeiro desafio, né? Já entrando aí nos desafios da pesquisa. Quando a gente foi procurar sobre sarcopenia, existem alguns consensos, né? E nós queríamos seguir o consenso europeu, né? Que é um consenso que a gente acredita que é mais utilizado nas pesquisas, enfim. E para seguir esse consenso europeu, tinha tido uma modificação há pouco tempo. Então, a pesquisa foi feita em torno de 2020, mais ou menos, e tinha tido uma modificação no consenso. Há um tempo atrás, e quando eu digo um tempo atrás, há poucos anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, acreditava-se que o componente de sarcopenia mais importante era a quantidade de músculo, ou seja, a quantidade de massa magra que aquele paciente tinha, né? Então, o consenso delimitava, basicamente, o primeiro ponto a ser avaliado era esse, né? E depois de um tempo, eles começaram a perceber que o diagnóstico da sarcopenia era feito muito tardiamente ou dificilmente feito. Então, para melhor exemplificar, quando a gente vamos trazer para o SUS aqui, né? Eu acho que é bem importante a gente trazer aqui para o Brasil no SUS. No SUS, quando um paciente ele é diagnosticado, ele normalmente, um paciente de câncer de intestino, ele tem alguns exames a serem feitos, né? Se ele faz uma tomografia computadorizada, que normalmente a tomo de abdômen é padronizada para ver esse tipo de câncer, a gente consegue sim ver na tomo, na verdade é o padrão ouro para a gente ver a quantidade de massa num corte, né? Então tem um corte da tomo que a gente consegue ver essa quantidade de músculo, como se fosse um padrão para avaliar. E aí, com essa tomografia, a gente acaba tendo essa ideia, só que se a gente trouxer para o SUS, a gente tem que lembrar que muitas vezes esses pacientes não é o objetivo desse médico avaliar a massa. Ele fez a tomografia para fazer o diagnóstico do câncer, certo? Então, o diagnóstico da sarcopenia começa a ser empurrado. Então, muitas vezes, ele não é nem uma prática clínica da equipe médica, né? Então, é empurrado. Então, ele fala, ok, não precisa ser avaliado. Isso é muito utilizado nas pesquisas. Mas na nossa prática clínica, não é nem lembrado. Não é nem lembrado pelo médico, né? Então, o que acontece? A sarcopenia é diagnosticada com o consenso antigo muito tardiamente. Esse paciente é diagnosticado com câncer coloretal, vai para a cirurgia, faz a quimioterapia, eventualmente, se for necessário, faz uma radioterapia. E aí vai passando o tempo, quando o médico olha e fala, você está com fraqueza, você está com dificuldade para andar, você está tá emagrecendo demais, acho que você está aí com uma sarcopenia. Aí ele manda para a fisioterapia. Só que aí a fisioterapia pega esse paciente
muito tardiamente. Sim, já no caso, quando já está extremo, né? Exatamente, quando já está extremo. Então, a gente pega esse paciente precisando de um tratamento rígido e demorado e difícil, né? Então, nossa ideia, quando a gente foi fazer essa pesquisa, foi justamente pegar esses pacientes o mais rápido possível, né? Então, a gente queria pegar esses pacientes no diagnóstico do câncer coloretal. Quando eles fossem diagnosticados, se a gente padronizasse essa avaliação, né, o mais rápido possível para o médico, a gente já iniciava a fisioterapia. E aí o consenso europeu, acredito que muito do que eles descrevem, né, no artigo deles novo, é justamente isso. O primeiro método de diagnóstico e de avaliação é ver a força muscular. E se a força muscular já der reduzida, ele já entra numa avaliação rigorosa de sarcopenia. Então, eu achei muito interessante essa mudança do consenso, justamente para entender que muitos locais não vão nem pensar na tomografia, né? Não vão nem olhar para a tomografia para avaliar. Obviamente que para pesquisa, a tomografia é muito importante. É um padrão que a gente consegue delimitar se esse paciente tem realmente massa magra ou não. Mas para o nosso dia a dia não é. Então, eu achei extremamente interessante essa reviravolta, assim, né, digamos. E aí fez com que a gente, para avaliar, utilizasse o consenso, né? Então, nosso método foi utilizar o consenso, a gente utilizou o consenso atualizado europeu, que basicamente é avaliar a força muscular, avaliar a massa. Então, a gente utilizou a tomografia, porque já era padronizado do hospital fazer a tomografia para diagnóstico. E o software faz uma avaliação desse corte da tomografia. E o terceiro ponto é avaliar o desempenho, né? A gente avaliou o desempenho por meio de uma escala, que quem quiser procurar depois é uma escala que vem sido muito utilizada, chama SPPB. É uma escala muito legal que acaba avaliando 3 pontos do nosso desempenho físico, que é sentar e levantar, que é muito importante pra gente, né? Andar 3 metros, então o paciente deve andar 3 metros e a gente quantifica aí o tempo desse andar. E também o terceiro ponto, que é o equilíbrio, que é muito importante também na sarcopenia, o equilíbrio fica muito acometido, né? Então, é uma escala bem completa. E, além de tudo, nosso último ponto de avaliação foi a fadiga, né? Que é muito relacionada a esse paciente, né? Então, muitas vezes esse paciente já vem com fadiga. E a gente, né, comumente, né, a gente sempre quando ouve histórias de pacientes, né, acabei de descobrir um câncer, qual era o principal sintoma? Emagrecimento e cansaço, né? É bem comum. Então, a pessoa, emagreci não sei quantos quilos e fiquei muito cansado. Normalmente, quando a pessoa descobre o câncer, é mais ou menos isso, né? Então, a gente queria saber essa relação da fadiga também. Sim. Foram quantos pacientes no estudo? Então, quando a gente foi, nós tivemos um agravante, que foi a pandemia. Sim. Mas quando a gente pegou o N total, foram de 181 pacientes. Infelizmente, nós tivemos que excluir uma enorme quantidade de pacientes por conta de neoadjuvância, que eram pacientes que faziam tratamento neoadjuvante, ou seja, já tinham feito algum tratamento, Sim. né? E pacientes que não puderam perdas de coleta, né? Então, por a gente ter que ir avaliar antes da cirurgia, né? Era um trâmite bem difícil, era bem complicado. Então, ao todo, os elegíveis ficaram em 31 pacientes. É uma amostra que, para pesquisa, é pequena. A gente vê que é uma amostra pequena, não é uma amostra significativa, que vai trazer, né, algo relevante, só que eu acredito que na nossa pesquisa trouxe muitos pontos a serem conversados, né? Que acho que a gente pode esmiuçar, assim, ao longo Sim, vamos esmiuçar, sim. Vamos esmiuçar. E todos os pacientes, acredito que seja interessante reforçar, todos antes de qualquer intervenção. Exatamente.
antes de qualquer intervenção. Eu avaliava, né, esses pacientes, e todos também, importante trazer, alguns foram retirados da coleta também, porque a gente queria que todos estivessem num protocolo de recuperação precoce. Para quem não é familiarizado com esse termo, é um termo que está sendo muito falado em congressos. O protocolo ERAS é um protocolo que é mundialmente conhecido e é um protocolo que é feito antes da cirurgia de pacientes, normalmente pacientes oncológicos, né? E aí, a gente fala protocolo de recuperação precoce porque é o protocolo da instituição do AC Camargo, ele é baseado no ERAS. E esse protocolo, ele tem muitos pontos. Então, tem o ponto nutricional, então tem jejum abreviado, o paciente não fica tanto tempo em jejum. Tudo para minimizar as complicações pós-cirúrgicas. Então, a gente quis pegar essa população também, né? Porque a gente queria padronizar. Porque a gente já sabe que o ERAS é extremamente relevante. Embora muitos hospitais não tenham esse protocolo de recuperação, a gente já sabe que entrar com módulo proteico antes da cirurgia, não deixar esse paciente em jejum por muito tempo, né? Entrar com mobilização precoce, né? Então, esse paciente, logo depois da cirurgia, já sair da cama, já comer mais rápido. Tudo isso faz com que esse paciente não tenha tantas complicações, né? Então, a gente quis pegar todos que estivessem nesse protocolo, né? E, infelizmente, para entrar nesse protocolo, muitos precisam de módulos proteicos e nem todo mundo tem a condição de ter esse suporte financeiro de comprar módulo proteico, né? Mas, então, foi basicamente isso. Todos foram padronizados a amostra. Então, vamos começar a esmiuçar as questões que você mencionou que é importante esmiuçar. Então, logo depois que a gente iniciou, né, a coleta, foi bem interessante que os resultados começaram a vir, eu comecei a analisar. Eu creio que o mais importante para a gente foi quando a gente viu o resultado de pacientes sarcopênicos versus pacientes com baixa massa magra. Então, como eu trouxe para vocês, a sarcopenia, ela é um conjunto de fatores. Ela não é só o paciente não ter músculo. É um paciente que tem um componente completo, né? Ele tem baixa força muscular, ele tem baixo desempenho e não tem músculo. Ok. Não tem músculo, modo de dizer, né? Mas esses 3 pontos são muito importantes. Então, quando a gente fez todo o método de avaliação, como o consenso disse, o nosso primeiro resultado veio que 19% eram pacientes sarcopênicos dessa amostra, versus 48%, se eu não me engano, eram pacientes que tinham baixa massa muscular. Isso foi um ponto extremamente importante para a gente. Por mais que a nossa população seja pequena, se a gente trouxer o que é muito importante, que se outros estudos venham mais para frente fazer esse mesmo método, seguir o que o consenso preconiza. Porque quando a gente vai fazer uma revisão muito breve e rápida, a gente já percebe que muitos artigos trazem sarcopenia como ver se o paciente não tem músculo, ver a tomografia computadorizada, o que é errado. A sarcopenia, hoje em dia, é aqueles 3 pontos como eu trouxe. Então, se a gente olhasse, se eu quisesse supervalorizar a pesquisa, né, de 19% eram sarcopênicos e 48% eram de tomografia computadorizada, né, com alteração, então esses pacientes de 48% tinham baixa massa muscular, eu não posso dizer que 48% eram sarcopênicos. Eles tinham baixa massa muscular, mas eles não necessariamente tinham baixa força e baixo desempenho. Então, isso é importante porque muitos artigos, quando a gente vai fazer essa revisão, a gente percebe que eles falam sarcopenia como avaliar a tomografia. E não é. Ou avaliar a tomografia, ou existem outros métodos de avaliar a massa muscular, né? Hoje em dia, existe a bioimpedância, o ultrassom, que tem sido muito falado. Então, tem outros métodos. É que o padrão ouro é a tomografia. E em que isso prejudica essa visão distorcida? Em que isso prejudica o trabalho do fisioterapeuta?
Exato. O trabalho do fisioterapeuta. Prejudica o trabalho do fisioterapeuta, basicamente. Por quê? A importância da fisioterapia. Porque se a gente fala que o paciente sarcopênico é somente ele ter baixa quantidade de músculo, pra gente que é fisioterapeuta, é importante, ok? Mas eu acredito com muita força que se a gente traz com maior relevância, o que o consenso também traz, da importância de diagnosticar o paciente com avaliação de força, traz o fisioterapeuta à frente disso. Porque quem avalia a força, normalmente é o fisioterapeuta. Né? Normalmente é o físio que tem a melhor qualificação para isso. Então, quando a gente traz que o primeiro ponto, como o consenso traz, o primeiro ponto a ser avaliado é se esse paciente tem força muscular baixa ou não, e colocar o fisioterapeuta em avaliação o mais rápido possível, né, faz com que isso seja o mais rápido diagnosticado, que a sarcopenia seja diagnosticado rápida e seja encaminhado para a fisioterapia o mais rápido possível. Então, é um mundo ideal, mas acredito que tem sido muito implementado fora, né? A gente tem visto muitos hospitais implementando essa avaliação com o fisioterapeuta, né? Inclusive, depois do artigo, eu soube que lá no hospital que a gente fez o artigo, o médico que acabou vendo toda essa movimentação quis que a fisioterapia entrasse para avaliação o mais rápido possível. E eu acho isso extremamente importante. Quanto mais rápido esse paciente chega pra gente, melhor. E quando a gente fala de sarcopenia, a gente está falando de oncologia, né? Mas fisioterapeutas, né, diferentes de outras áreas que estão me ouvindo, então, pessoas que trabalham em UTI já sabem o que é um paciente sarcopênico. Então, o que eu gosto de falar para os meus alunos e para quem, né, eu estou conversando é que o que me abriu os olhos nessa pesquisa foi que a gente pegar esse paciente fraco muito antes é muito melhor. A gente consegue prevenir a sarcopenia, a gente consegue orientar esse paciente, né? Porque muitas vezes a gente não vai conseguir prevenir o desenvolvimento de uma sarcopenia, mas a gente vai conseguir prevenir o agravamento da sarcopenia, porque o agravamento da sarcopenia é o prejuízo do desempenho físico. Então, se a gente orientar o paciente que ele tem que realizar atividade física 150 minutos na semana, como a OMS preconiza, então ele tem que fazer exercício, ele tem que fazer exercício resistido, pegar um pouquinho de peso, nem que seja gradual, no limite dele, para não fadigar. Ele tem que passar com uma nutricionista ou se alimentar adequadamente de proteína, né? Ele tem que comer carne, se ele não come carne, ele tem que comer qualquer proteína, né, de origem até, né, outro tipo de origem, que não seja carne. Então, a gente dando essa orientação de começo para ele, fica muito mais fácil do que eu pegar um paciente extremamente fraco, que não consegue sair da cama, que não consegue andar, não consegue ir no banheiro tomar banho sozinho, não consegue ir na cozinha preparar a própria comida, né? Então, eu acredito que essa porcentagem, essa diferença aí, né, que a gente viu na amostra, faz com que alerte o fisioterapeuta, alerte também todos os profissionais da saúde que a tomografia é muito boa para pesquisa, é muito boa para realmente dar um veredito da baixa força, da baixa quantidade muscular, mas tem outros pontos muito mais importantes que o físio entra aí com muita maestria, né? O fisioterapeuta consegue fazer muito bem. Esse acesso, essa observação da tomografia depende de uma iniciativa de outro profissional para que isso chegue ao fisioterapeuta? Depende. E é isso que eu havia comentado no início. Além do médico ter que solicitar a tomografia, né? Muitas vezes no câncer coloretal, a tomografia já existe de abdômen. Porque é como diagnostica. Uhum. Mas se a gente pensar em outros tipos de câncer, então câncer de mama, muitas vezes eles não pedem.
né? Não é um protocolo. Mas, então, se a gente pensar em outras doenças, outras cirurgias, também não vão pedir tomografia de abdômen, né? E aí, e mesmo que peçam, esses médicos não vão avaliar a força muscular, porque não é o objetivo, né? Não é o objetivo dele. Então, acaba passando, né? Então, eles só vão realmente ver sarcopenia no futuro lá. Mesmo em hospitais especializados? Mesmo em hospitais especializados. Até em hospitais grandes, realmente é uma prática, a tomografia, a avaliação da força, da quantidade muscular, perdão, é feita mais para pesquisa. Não é feita comumente em prática clínica. Por isso mesmo que o consenso trocou e colocou como primeira avaliação a força muscular. E aí eu falo, né, a força muscular, ela pode ser avaliada em N jeitos, né? Nós, fisioterapeutas, sabemos avaliar a força muscular, mas assim, o melhor, né, o mais fidedigno para uma pesquisa é o dinamômetro, né? O dinamômetro é aquele aparelhinho que a gente aperta e faz força com a mão para ver a força muscular desse paciente. E a dinamometria é um recurso fácil de acesso, fácil. Muitos hospitais, inclusive hospitais escola, têm o dinamômetro, porque ele não é tão caro, né? Existe o dinamômetro digital, mas também tem o de reloginho, que não é tão caro, e faz com que seja mais real. Porque, lembrando, se a gente for avaliar aí um paciente com a nossa força, então resistência, fazer a nossa graduação lá de 0 a 5. Se a gente for fazer com a nossa força, cada profissional tem uma força de resistência, né? Então fica muito solto. Mas o dinamômetro, ele pode ser utilizado. Você vai lá, anota, ok, esse paciente tem tanto de força muscular. Até para nossa prática clínica, até para gente, o dinamômetro não precisa ser para pesquisa. Na verdade, ele tem sido introduzido cada vez mais pelas nutricionistas, porque as nutricionistas elas já estão de olho em sarcopenia muito antes que o fisioterapeuta. Então, se vocês forem aí no hospital que vocês trabalham, deem uma olhada na avaliação da Nutri. A Nutri provavelmente já tem um dinamômetro lá. Ela já tem escondidinho lá um dinamômetro para ver a força muscular, porque elas já sabem a importância. Então, por isso que eu falo, a fisioterapia precisa trazer também a importância para a gente. Né? A força muscular tem total ligação com a nossa atuação. Né? Se ele tem força baixa, a gente precisa trabalhar a força dele. Né? Porque quanto mais acometimento dessa força, mais importante vai ser o agravamento do desempenho desse paciente no futuro, desempenho físico, né? Das atividades funcionais dele, né? Um paciente fraco não consegue fazer as coisas que ele gosta de fazer e ele sente muita fadiga, né? Doutora, no começo você mencionou que você começou com um N alto e por questões você teve que descartar os pacientes por questões diferentes e você terminou com um número menor. Isso para você, não foi um problema, mas foi. Porque você começou projetando de um jeito e terminou sendo uma outra amostra. O que mais que você enfrentou de problema durante o processo da pesquisa? Muitos problemas. A vida do pesquisador é resiliência, né? Mas eu acredito que quando a gente está fazendo pesquisa, eu falo isso para os meus alunos, né? A iniciação científica é uma forma de você iniciar. Então, você realmente iniciando sua vida científica. Depois você vai para a residência, você faz um TCC, na faculdade também. E no mestrado, a gente tem aquela pretensão de fazer algo grande, enfim. E a gente vê que 2 anos não é nada. Né? Para pesquisa, 2 anos não é nada, infelizmente. E ainda teve a pandemia para gravar. Então, os problemas foram inúmeros. Foi a pandemia por conta do fechamento das cirurgias, né? As cirurgias eletivas foram levadas para frente. Eram feitas as cirurgias mais importantes e depois eles iam, né? Até para controlar a questão do Covid, né, dentro da instituição. Tive esse problema, o problema da amostra, eu diria que é o pior, e eu acho que é o que dificulta a maioria dos pesquisadores, né? Quando os pesquisadores vão ver, falam, eu tô perdendo a amostra, porque quanto mais
pacientes que você avalia melhor. Obviamente que existe um cálculo amostral, né? Não é assim, eu vou pegar tantos que vai, né? A gente tem um cálculo amostral para ter uma noção do que a gente vai pegar de pacientes. Mas tiveram muitas dificuldades. E eu diria que o momento da avaliação, né? Por não ter instituído que a fisioterapia avalia no ambulatório junto com o médico. Então, por exemplo, muitas instituições já existe uma avaliação pré-nutricional, né? O paciente acabou de descobrir o câncer, ele vai para nutricionista. Muitas instituições, o ICESP, enfim, todas as instituições de câncer. Porque já se sabe que quanto mais rápido a nutrição entra, melhor. Mas o físio não tem. Então, o físio não tem essa avaliação pré. E isso é o que a gente está tentando trazer, né? Eu acredito que em muitos trabalhos que eu tive aí, tanto na minha residência, né? Foi trazer essa abordagem da físio antes, né? E como não tinha um ambulatório para físio avaliar, o meu método de avaliação foi no hospital antes da cirurgia do paciente. Então, o paciente internava para operar. Ele internava para operar. Me ligavam. A enfermeira de pesquisa, que foi incrível, ela fez parte da minha pesquisa. Eu tive uma equipe, assim, que eu digo que é sensacional, né? O Almir, a Letícia, a Thaís e a Juliana foram incríveis. E ela já me alertava, olha, tal dia vai internar o paciente. Mas eu ficava em stand-by, assim. Se ele internava, eu corria pro hospital. Ela ligava e falava, Giovana, corre! Corre pra não perder a amostra. Nossa! Aí eu chegava lá, avaliava e, obviamente, explicava pro paciente. E é a grande questão, né? Assim, você tem que explicar pro paciente o porquê que ele tem que fazer aquilo, né? E com uma forma, assim, sem usar muitas coisas, né? O que é sarcopenia, é explicar para ele, né? E ver se ele topa, né? Aplicar o termo de consentimento, aplicava o termo e fazia toda a avaliação. Mas tinha vários componentes. O paciente estava ansioso porque ia operar, né? Sim. E, enfim, era bem complicado. Mas, de modo geral, assim, eu acho que é a resiliência do pesquisador, né? O pesquisador precisa aprender com isso. E é assim que a gente vai melhorando a qualidade da pesquisa, né? Com os erros dessa pesquisa, a gente melhora a nossa próxima pesquisa, a gente melhora a nossa próxima pesquisa e a gente vai ficando cada vez melhor, né? Com um olhar mais crítico e também sendo realista no resultado, né? Eu digo que quando a gente está fazendo uma pesquisa, o mais importante é a ética, né? A nossa ética como pesquisador, ter ética no que você está fazendo, ética dos resultados, ética do que você está pegando, porque muitas pesquisas, infelizmente, não são boas, são pesquisas mal feitas, pesquisas que foram manipuladas, e a gente viu muito isso na pandemia, né? A gente viu muito de pesquisas que muita gente falava, não, mas olha só, essa pesquisa diz isso, mas espera, vamos avaliar, né, como foi o método, né, o resultado, será que foi bem feito, né? O rigor científico não podia desaparecer na pandemia, né? Como desculpa, não, na pandemia está sendo tudo assim, tudo corrido, tudo improvisado. Rigor científico não pode se perder nesse meio, Não pode, né? se perder, não pode. Então, foi mais ou menos isso, assim, eu acho que o que eu trouxe no meu resultado, até quem quiser ler, né, acho que é bem interessante. Na conclusão, a gente quis deixar isso bem claro, de que a avaliação pela tomografia computadorizada, como muitos artigos trazem, que é a sarcopenia, pode ser superestimada. Porque se você fala que aquele paciente... Porque muita gente tem baixa quantidade de massa muscular na tomografia. E não necessariamente ele é sarcopênico. Então, é muito fácil eu colocar na minha pesquisa que 48% foi diagnosticado com sarcopenia só por conta da tomo, sendo que não é verdade, né? O consenso diz claramente que tem outros passos para você dizer que é uma sarcopenia, dizer que é um agravamento da sarcopenia. Porque né? o 48% choca, né? Choca. E o que a pesquisa hoje em dia tem feito, o mercado, né? É tudo mercado, né?
Tudo mercado. Eles querem chocar por meio da pesquisa. Eles querem chocar, eles querem... E, na verdade, você aprende com o erro da outra pesquisa. Você aprende com o que a outra pesquisa sugere, né? Então, na minha conclusão, eu sugiro que as pesquisas sigam o consenso, que é uma coisa, né, que você fala, não é básico, né? Todo mundo deveria seguir o consenso. Mas não seguem. Muitas pesquisas, e eu digo pesquisas internacionais, elas falam, olha, os pacientes sarcopênicos, porque avaliaram o atomo e não viram os pontos mais importantes, que a sarcopenia é multifatorial e tem várias dimensões, né? A gente fala, tem a ponto de força, desempenho, enfim. Então... O rigor científico, a ética para o pesquisador é algo que não deve se perder, assim. E trazendo para a nossa prática, quando a gente está atuando, eu por muitas vezes atuei em hospitais e sempre, quando a gente já tem um olhar de pesquisa, a gente já fala, olha, aqui caberia uma pesquisa. Aqui caberia uma pesquisa. E o nosso olhar tem um viés. A gente tem um viés porque a gente imagina, só que a pesquisa ela tem todo um passo a passo, né? Tem muita gente que não gosta porque tem esse passo a passo, mas esse passo a passo é importante, porque ele traz embasamento, ele traz força, tanto traz força que é isso que eu vi na minha pesquisa, que eu acho que cada vez mais tem sido falado, que é isso. O consenso já traz essa parte que a força muscular é importante, traz força pra gente, pro fisioterapeuta, né? Se a gente quisesse fazer o mais fácil, a gente pegava tomo e pronto, né? Mas seria um caminho preguiçoso, né? Seria um caminho preguiçoso e não seria um caminho que iria valorizar a atuação do físio também. Porque que médico que vai desprender um tempo para ver a força muscular ou o desempenho físico do paciente? Não, ele sabe que ele também tem as limitações dele nessa avaliação, então ele vai chamar o físio, né? Então, isso valoriza a nossa entrada na oncologia, em outras cirurgias, enfim. E eu acho que é o mais importante pra gente. Quanto mais a gente tiver acesso, quanto mais a gente conseguir pegar esse paciente o mais cedo possível, nossa, vai ajudar tanto. Para a vida dele, os resultados vão fazer toda a diferença, né? E a fisioterapia vai cada vez mais crescer também, né? Sim. Agora, doutora Giovana, uma curiosidade que eu fiquei agora. Uhum. Você, quando começou a pesquisa, você teve algum resultado que você imaginou que você ia encontrar e, de repente, você foi surpreendida? Nossa, eu achei que ia encontrar isso e encontrei alguma coisa diferente. Ou o que você tinha como hipótese foi justamente por você confiar no consenso, você seguiu o caminho, não teve nenhuma surpresa no resultado. A surpresa mesmo foi essa questão do ajuste do consenso, enfim. Mas eu acho que o resultado veio do que eu imaginava, assim. Eu imaginava que seria uma porcentagem pequena, né, de sarcopenia. Não imaginava que seria tão pequena, mas também a gente está falando de uma amostra pequena, então a gente também tem que lembrar sobre isso. A amostra pequena, também não tem como levar esse número a sério, né? Mas eu já imaginava que ia ser uma porcentagem, mas eu não imaginava o tão distoante que foi, né? Então, 40% dos pacientes tinham essa baixa massa magra, mas eles não eram sarcopênicos. Não necessariamente eram sarcopênicos, eles só tinham baixa quantidade, né? Então, acho que foi isso. Acho que foi, assim, embasar a pesquisa no consenso foi muito importante. Estudar muito sobre isso, né? Inclusive, quem se interessa sobre sarcopenia, tem uma nutricionista que eu adoro, inclusive ela é brasileira, ela foi para o Canadá, ela chama Carla Prado, e ela pesquisa muito sobre sarcopenia, e tudo que ela publicava eu lia. Então foi muito sobre isso. Quando você lê muito sobre o assunto que você está pesquisando, você já fica meio que preparado, o terreno fica preparado. Assim, você fala, ok, pode ser que aconteça isso, e acabou acontecendo, né?
É, porque você foi preparada, né? É. Agora há pouco você brincou e falou assim, isso aqui merece uma pesquisa. Né? O que pode derivar da sua pesquisa como pesquisas adicionais? O que pode ser pesquisado ainda a respeito desse tema a partir da sua pesquisa? Aham. Olha, tem muitas coisas que podem ser pesquisadas. Podem ser pesquisadas o mesmo tema com um N maior, né? Pode ser pesquisado outro tipo de câncer, né? Então, pode ser feito o mesmo modelo com outro tipo de câncer. Por exemplo, câncer de mama, né? A gente pegou câncer coloretal porque a prevalência de sarcopenia em câncer coloretal é muito grande, né? Câncer de intestino normalmente tem uma sarcopenia maior, né? Por conta da absorção mesmo do intestino que é agravada. Mas pode ser feito em N tipos de câncer e não necessariamente só câncer, né? Pode ser um diagnóstico, enfim. Às vezes até um diagnóstico reumatológico também. É bem interessante. E também uma vontade nossa, que infelizmente no mestrado não daria, obviamente, era comparar, né? Se esses mesmos pacientes com outro momento. Então, no momento do diagnóstico e depois da cirurgia, né? E, eventualmente, depois da cirurgia e depois da quimioterapia e da cirurgia. Isso estava no seu projeto? Então, a gente até pensou, mas a gente falou assim, não vai ter perna. Não vai ter, não dá, é a realidade, não dá. A realidade, exatamente. Eu, né, como uma novata de pesquisa, né, levei lá o meu orientador, calma, né, vamos lá, pé no freio. Mas a gente até pensou. É muito interessante pesquisas que fazem momentos, né? Cortes de momentos, né? Justamente para a gente ter uma noção do quanto que impacta cada terapêutica, né? Principalmente na oncologia, as terapêuticas impactam demais. A cirurgia é algo que impacta muito, né? Principalmente cirurgia de intestino, né? São cirurgias muito grandes ou são cirurgias que deixam o paciente muito desnutrido, então ficam em jejum, aí quando não entra comendo uma comida sólida, entra comendo uma sopinha, então vai perdendo, né? Vai perdendo músculo, né? Aí quando vai ver, esse paciente já não tem mais músculo. Então, assim, momentos na oncologia, né? A pesquisa de momentos, né? Antes da cirurgia, depois da quimio, depois da rádio, antes da rádio, são importantes. Porque o paciente oncológico, ele é variável, assim, ele varia. Então, você pode pegar ele lá no seu hospital fazendo quimioterapia. Então, você vai ver um paciente. Ele acabou de começar a quimio. Nossa, mas ele não tá sentindo nada, ele tá ótimo. Ele tá fazendo tudo, tá brincando, uma criança tá brincando, ou um adulto tá trabalhando durante a quimio, né, online. E aí, aí você vai lá, passa um mês mais ou menos. Você chega e fala, tem alguma coisa diferente. Ele passou o tempo da quimio, ele tá um pouquinho mais fadigado. Aí ele fala, eu tô mais cansado, não tô conseguindo mais trabalhar, quero ficar só deitado. Aí você fala, ok. E depois de um tempo você vai ver esse paciente já perdeu muito desempenho, né? Ele anda um pouco, ele já sente muito cansaço. Então, esses momentos do paciente oncológico são muito importantes pra gente entender que quanto mais cedo a gente entra, melhor, né? Então, para nós da fisioterapia é importante avaliar tudo isso, né? Então, a vontade, eu acho que assim, é que as pessoas se inspirem no estudo, né? Se inspirem e vejam que pode ser cada vez melhorado. A gente fez com muito rigor, a gente seguiu muito o que o conceito traz, seguiu muito o que o consenso preconiza, e a gente reitera isso durante o artigo muitas e muitas vezes, justamente porque a gente percebeu esses erros de estudo, né, muito graves à nossa volta, né? Então, é isso. E agora eu queria que você conversasse diretamente com os colegas fisioterapeutas de que forma eles podem se apropriar e trazer para a realidade deles tudo isso que você estudou durante todo esse período. Aí pode conversar direto com eles. Bom, então, para você, fisioterapeuta, que atua não somente na oncologia, atua em hospitais, atua
na unidade básica de saúde, no SUS, em ambulatórios. Nós pegamos pacientes de diversas maneiras, né? Quando a gente está falando sobre sarcopenia, a gente fala sobre uma junção de fatores que deixaram esse paciente ser sarcopênico, né? Então, se a gente for pensar em tudo isso que eu trouxe durante o episódio, o mais importante o paciente sarcopênico, ele tem N coisas que a gente precisa olhar. Ele tem um desempenho físico, muitas vezes com um agravante, ele tem uma força muscular baixa e ele tem essa falta de músculo. Isso faz com que a gente olhe para o paciente e pense em tudo isso, não só em eu vou dar o exercício X para ele, né? Eu vou dar a carga para ele, eu vou dar o halter para ele, eu vou dar 1 quilinho, faz 3 vezes de 10. A fisioterapia é muito mais do que uma prescrição cega de exercícios. É muito mais do que você dar o exercício e imaginar que isso vai dar um desempenho para ele. É muito mais que isso. É você olhar para ele como um indivíduo e entender que por trás dessa força muscular tem um fator. Pode ser um fator de tratamento, então uma químio, um remédio muito forte, uma internação prolongada, ou pode ser uma doença, então o próprio câncer que gera isso, ou um DPOC, né, ou uma doença neurológica. Então, quando a gente está dando o exercício e fazendo essa prescrição de exercícios, a gente precisa entender o que está por trás desse paciente. Não dar somente o exercício e imaginar que isso vai resolver. Trabalhar com outros profissionais, então com a nutrição, com a terapia ocupacional, com a fonoaudiologia e o próprio médico, nesse momento, é o melhor para trazer a melhora desse paciente o mais rápido possível. E eu diria que o mais importante se no seu serviço você vê a possibilidade de você entrar numa forma de avaliação o mais rápido possível, se você lida com pacientes cirúrgicos e vê que esses pacientes ficam muito fracos depois da cirurgia e você imagina que, poxa, será que a gente pode fazer uma avaliação muito antes dessa cirurgia? Será que eu tenho entrada nesse serviço? Será que se eu conversar com o médico cirurgião, a gente consegue pensar aí no meio de avaliar esse paciente o mais rápido possível? Vai trazer muitos benefícios, não somente ao paciente, que vai melhorar muito mais com a nossa atuação, mas também benefício à fisioterapia, que vai fazer com que a gente cresça como profissão, cresça como profissionais, cresça como colegas. E enfim, então é mais ou menos essa mentalidade, é ver o paciente como um indivíduo completo e não somente um paciente que vai reproduzir o exercício, né? Nossa, recado dado, recado muito bem dado. Doutora Giovana, muito obrigada pela sua participação, enriqueceu muito o podcast. Muito obrigada. Eu que agradeço muito a oportunidade de ter vindo aqui no Momento Ciência, trazer um pouquinho do meu trabalho e agradeço a todos vocês. Fico aberta também a qualquer dúvida. Muito obrigada e muito obrigada a você que acompanhou essa edição do podcast. Obrigada.